Graças a Deus. Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Judas. Uma pequena carta de Judas, no entanto, com grandes ensinamentos, com bastante lições que Judas expressa por meio de suas palavras. É apenas um capítulo, né? O livro de Judas tem apenas um capítulo. Nós vamos estar lendo do versículo 3 até o versículo de número 7, que diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre o dever cristão de batalhar pela fé recebida. Podem ter certeza que Judas, ele escreve a sua carta com um sincero amor voltado para a igreja. Não obstante a toda a gravidade e a dureza das suas palavras. Então, a dureza com que Judas ele se expressa por meio dos seus escritos, não anula o fato de que Judas está escrevendo com intenso amor para a igreja. E a razão de Judas escrever, dentre muitos motivos, mas nesse trecho da leitura que nós fizemos, ele está exortando a igreja para que ela esteja em constante batalha para guardar a fé que uma vez foi recebida. No entanto, esse amor, ele não é a única razão pela qual Judas escreve a carta. Ele não escreve por critérios pessoais ou por qualquer disposição de humor. Então, o fato de Judas escrever a sua carta dirigida à igreja não é porque ele queria simplesmente se comunicar com essa igreja. Sua carta ela tem uma fundamentação muito mais séria. Ele tem como objetivo instruir a igreja a que perseverem nessa sua batalha. Veja que Judas, ele é motivado a escrever com base no cenário que ele visualiza. Ele é motivado a escrever, motivado por tudo aquilo que ele está acompanhando, por aquilo que ele percebe
que está acontecendo no meio da igreja. Veja que o versículo 3 da leitura que nós lemos, ele diz: empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da comum salvação. Foi que me senti obrigado, Judas diz. Eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. E veja que não é uma batalha de qualquer maneira. A batalha, essa a qual Judas se dirige, ele diz que não deve ser uma batalha de qualquer forma. Ele diz que nós devemos batalhar diligentemente. É uma batalha diligente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, ele utiliza a salvação como parâmetro para o seu discurso. Então perceba que a fé recebida é algo que deve ser preservada. E para você preservar aquilo que você recebeu, é necessário que, em muitos momentos, é necessário que haja uma batalha. É necessário que você se esforce, que você lute para preservar a fé uma vez recebida. Eu quero chamar a atenção para algumas observações que Judas ele faz apenas nesses 4 versículos aqui que nós lemos, né? A nossa chamada de atenção é para esses 4 versículos, 3, 4, 5, 6 e 7, 5 versículos, né? A primeira coisa, Judas chama a atenção para a salvação, ela deve ser consolidada pela fé em Jesus Cristo. A salvação ela deve ser consolidada pela fé em Jesus Cristo. A redenção dos humanos diz respeito igualmente a todos. A oferta da salvação, ela é oferecida a todos igualmente. Nisso, Judas está completamente de acordo com todos os apóstolos, assim como com a própria igreja. Essa salvação, porém, está ameaçada, não por algo de fora, mas por algo de dentro da igreja. Então Judas diz que a igreja ela seria penetrada por pessoas que os presbíteros de Éfeso, e ele está dialogando com ele ali nos momentos finais, e Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão a igreja e não pouparão o rebanho. Então Paulo sabia que esse tipo de situação ocorreria no meio da igreja, de pessoas com ensinamento desvirtuado da palavra de Deus, faria com que muitas pessoas abandonassem a sua fé, abandonassem os seus princípios cristãos. Nós observamos isso, irmãos, de maneira mais detalhada, mas também observamos isso de maneira muito clara. Existem ensinamentos contrários à palavra de Deus que ele é mais difíceis de ser percebido, mas existem outros que estão muito claros para qualquer um que observa. Existem aqueles que defendem, por exemplo, a atualização da Bíblia. Existem muitos pastores por aí, irmãos, que para ele, boa parte do que está escrito deveria ser retirado, porque o que está escrito incomoda-os de alguma maneira, e eles acreditam que boa parte do que a Bíblia coloca deveria ser removido. Há aqueles que não vê com problema o casamento de pessoas do mesmo sexo. Há aqueles que olham isso com naturalidade. Mas como é que a Bíblia fala disso? Como é que a Bíblia apresenta esse tema? Há aqueles que não vê problema
de homens, mulheres, líderes, está se divorciando e casando novamente, se divorciando e casando novamente. Tem liderança que não vê problema nesse tipo de coisa. Tem outros que não vê problema de jovens ter relações sexuais antes do casamento. Não vê isso com problema. Observa esse tipo de coisa com naturalidade. Como a Bíblia se coloca diante disso? Judas, ele diz que a igreja seria penetrada por pessoas que trariam ensinamento e que levariam essas pessoas a desvirtuarem-se da fé que uma vez foi recebida. Por essa razão, a igreja precisa ser conservada, exortada, acordada e fortalecida para a luta. Judas, ele diz, com base nessa percepção do que está acontecendo, dos falsos ensinos, e da possibilidade desses falsos ensinos desvirtuar a igreja em sua caminhada. É com base nisso que Judas diz, eu vi-me obrigado, Judas diz, eu me vi obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não é pela salvação em si que a igreja tem de lutar, porque a salvação ela foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Não há nada que nós possamos fazer, amados, que nós venhamos potencializar a salvação. A salvação ela foi conquistada por Cristo. É uma conquista do Filho de Deus, quando ao morrer na cruz do Calvário fez soar o grito de vitória, estar consumado. A salvação ela foi conquistada ali, por Cristo, no seu brado, estar consumado. Contudo, trata-se da mensagem da salvação e da sua vigência. Nessa formulação, evidentemente, foi fortemente destacado o aspecto objetivo da fé. Somente o conteúdo da fé em si é que pode ser entregue, a mensagem da salvação. A salvação nós não temos como fazer nada para potencializar, ela foi conquistada na cruz. O que nós precisamos preservar é a mensagem genuína, essa mensagem sólida, essa mensagem ela nos faz, como fazendo uso aqui de uma expressão comum do meio pentecostal e neopentecostal, essa mensagem sólida nos faz nos apoderar, tomar posse da salvação, que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Mas para que nós possamos obter essa salvação, é necessário preservar a mensagem que nos desperta para o ato de Jesus lá na cruz do Calvário. É necessário preservar a mensagem da salvação. Fundamentalmente, agarrar esse conteúdo, apropriar-se dele, é vivenciar a fé e ter essa vivência no dia a dia, que é um dever de todo cristão, vivenciar essa fé dia após dia. Por isso, justifica-se plenamente a valorização do conteúdo da fé e a sua preservação e comunicação fiel e correta. E é sobre isso que Judas está falando. É necessário batalhar para a preservação da mensagem da fé, a mensagem da salvação, aquela que foi entregue aos santos. Segunda coisa, irmãos, que Judas ele vai enfatizar
a questão da preservação da fé, né? Obviamente, essa fé objetiva, ela precisa ser aceita subjetivamente e preservada. Então, a fé que nos leva à salvação, a salvação ela é um ato concreto. Salvação é um ato concreto. Mas aceitar esse plano é algo subjetivo. É algo subjetivo. E nós devemos preservar isso que nós recebemos. Somente assim obteremos a redenção e nos tornamos santos que pertencem a Deus e atinge a salvação. Esse segurar firme, esse estar agarrado firmemente a essa mensagem, a qual Judas está exortando, passa a ser, em determinadas situações, uma luta. É uma luta para você poder preservar essa mensagem que uma vez foi entregue. Se nós olharmos para a parábola do semeador, nós vamos observar que algumas das sementes, ela não foi preservada por conta de circunstâncias momentâneas que lhe rodeia. Por exemplo, a que foi jogada à beira do caminho, Jesus Cristo diz que é aquela pessoa que, com os cuidados da vida e os prazeres do mundo, permitiu com que a semente fosse levada. Então veja que para a preservação dessa mensagem, é necessário em diversos momentos da nossa vida haver uma batalha. E às vezes essa batalha é conosco mesmo. É uma batalha interna, como o apóstolo Paulo, ele menciona escrevendo aos Romanos. Quando ele diz que o bem que ele queria, ele não fazia, e o mal que ele não queria, esse sim ele fazia. Então, às vezes, a batalha é conosco mesmo, para preservar a mensagem recebida. Então, veja que não é algo fácil, não é algo simples. É por isso que Judas convoca a igreja para batalhar de uma maneira firme. Olhar para essa luta com seriedade, porque é necessário batalhar para a preservação da fé. Os ensinamentos heréticos que estavam permeando o solo cristão, o solo da igreja, Judas constatam com flagrante dureza que essas ideias representam uma perigosa perversão da graça do nosso Senhor. O Deus que se volta a nós com toda a sua maravilhosa graça, no entanto, essa graça não propicia liberdade para o pecado, mas decididamente liberdade do pecado. A graça de Deus, ela não é uma carta de alforria para o pecado. A graça de Deus, ela é uma carta de alforria que nos liberta do pecado. A carta de alforria era uma carta de liberdade que o escravo ganhava. Quando chegava o determinado tempo, por exemplo, dele cumprir. Ou quando ele conseguia, de alguma maneira, comprar a sua liberdade. Ele ganhava uma carta de alforria, de que ele era agora uma pessoa liberta. Por quê? Porque Judas diz que muitas pessoas, por meio dos seus ensinamentos heréticos, tentam transformar a liberdade que nós adquirimos em Cristo, tenta transformar essa liberdade em libertinagem. É isso que ele expressa no versículo de número 4, e ele diz: pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito antecipadamente pronunciados para esta condenação, ou seja, haverá um juízo para esse grupo de pessoas. Homens ímpios, diz Judas, homens ímpios,
que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Tentam transformar em libertinagem a graça de nosso Deus. Veja que há uma dura palavra de Judas com relação a esse grupo de pessoas. A graça de Deus é algo que nos liberta do pecado e não nos liberta para o pecado. A graça do Senhor, ela nos resgata dessas amarras do pecado. Por isso, aqueles que pervertem a graça de Deus, renegam simultaneamente ao único soberano e nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que ele complementa no versículo de número 4. Ele diz que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Porque quando aquele que foi alcançado pela graça de Deus mantém-se na prática do pecado, ele está negando Jesus Cristo. Está negando Jesus Cristo com as suas práticas libertinas. Aleluia. Terceira coisa, meus irmãos, o conhecimento. Terceira coisa que Judas chama a atenção é que o conhecimento é a base para uma fé consolidada. Nós só vamos ter uma fé firme, irmão, se nós tivermos um conhecimento adequado das Escrituras. Se o nosso conhecimento da Bíblia, ele é um conhecimento superficial, a nossa fé também o é. Também teremos uma fé superficial. Porque o conhecimento, ele é a base de uma fé sólida, de uma fé consistente. Por que nós vemos muito entra e sai dentro da igreja? E eu não estou falando dentro da igreja no sentido de que uma pessoa saia de uma determinada denominação e migre para uma outra denominação, porque às vezes isso é necessário, né? Se faz necessário por mudança de localidade, se faz necessário por não concordar mais com o direcionamento que a igreja está tomando, e daí por diante. Às vezes essa mudança denominacional, ela é necessária, mas não é disso que eu falo sobre o sair da igreja e ir para uma não igreja. Por que isso acontece na sua grande maioria? Isso acontece pelo fato de que não há, geralmente, ou em grande quantidade, talvez 90%, 95%, se dá pelo fato de não haver um conhecimento sólido da palavra do Senhor. Membros da igreja a qual Judas escreve, veja que Judas ele fala com convicção do conhecimento que essas pessoas tinham. Porque Judas ele diz no versículo 4, eu quero lembrar. Veja que Judas ele não está trazendo coisa nova. O que Judas está dizendo não é algo que talvez ele já não tenha dito em outra ocasião. Ele não diz, olha, eu estou querendo ensinar a vocês. Ele está dizendo, eu só estou querendo lembrar, trazer a memória. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis ciente de tudo. Eu quero lembrar daquilo que vocês já sabem, vocês já estão cientes. Então, esse conhecimento prévio, esse conhecimento consistente das Escrituras Sagradas, é a base para uma fé sólida, para uma fé consolidada. Naturalmente, não no sentido de qualquer tipo de conhecimento gerais, mas o conhecimento de tudo o que é essencial na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você tem o devido conhecimento da mensagem do Evangelho, você tem uma fé, ou você tem uma grande possibilidade de ter uma fé consolidada, uma fé sólida na palavra do Senhor. Entretanto, o que está em jogo é que agora apliquem o seu conhecimento em uma situação singular, na luta contra tendências e pessoas desencaminhadoras, usando-a como armas.
Então Judas, ele dá um salto do campo subjetivo para o campo objetivo. Judas diz, olha, eu estou querendo lembrar a vocês daquilo que vocês já sabem. Agora, só que a minha lembrança daquilo que vocês já sabem não é simplesmente para rememorar a vocês. É também para que vocês utilizem aquilo que vocês já sabem e façam uso disso para a batalha, Judas diz. Vocês devem pegar esse conhecimento e batalhar contra esses ensinamentos heréticos que estão rodeando a igreja de Cristo Jesus. É necessário usar isso como arma para essa batalha. Aleluia. Quarto lugar, irmãos, e último, o juízo divino. Judas, ele chama a atenção para o juízo divino para os que desviam da verdade. Porque Judas, ele está dialogando com a igreja, esse é o objetivo, né? Dialogar com a igreja, para que ela persevere naquilo que ela aprendeu. Só que, simultaneamente, Judas, ele expressa os juízos para aqueles que se desviaram da fé, para aqueles que não guardaram essa verdade. E ele vai expor isso do versículo 5, né? A partir da metade do versículo 5 até o versículo de número 7. Então, quando ele chega na parte final do versículo 5, ele diz assim, de uma vez por todas, né, que o Senhor, quero vos lembrar daquilo que vocês já estão cientes de tudo, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, a graça de Deus, ela é algo amorosa, mas eu quero dizer que aqueles que não recebem a graça de Deus, em algum momento receberão o juízo divino, a punição. E Judas diz, olha, eu só quero lembrar para vocês, que o Senhor, tendo libertado um povo do Egito, ele destruiu aqueles que não creram. Os que não creram pereceram, ou no Egito, ou no caminho pelo deserto. Alguns ficaram no mar, outros, conforme descreve o livro de Números, a terra que acompanharam um grupo de homens que estavam tentando dividir o povo, a terra abriu a sua boca e engoliu todos eles. Números, a partir do capítulo 16, narra essa história. Então, Judas, ele está trazendo à memória o que aconteceu lá no Gênesis, no Êxodo. E Judas diz, eu quero lembrar que Deus, ele salvando um povo do Egito, ele destruiu aqueles que não acreditaram. Judas, ele propõe 3 histórias bíblicas, nas quais se torna explícita toda a seriedade de Deus. Trata-se da sua seriedade diante daqueles que haviam sido ricamente presenteados e agraciados por Ele, mas que perverteram essa graça e por isso se tornaram alvo do seu juízo. Então, aqueles que um dia receberam a graça de Deus, agora estavam pervertendo essa graça e por conta dessa perversão, ao invés de receberem a graça do Senhor, receberam o juízo de Deus. E o primeiro exemplo disso encontra-se em Números 14. Os destinatários da carta sabem que o Senhor certamente resgatou o seu povo do Egito, mas então aniquilou aqueles que não creram, ou seja, mesmo aqueles que experimentaram o ato salvador, fundamental de Deus na antiga aliança. As pessoas foram salvas, irmãos. Elas haviam sido salvas da opressão dos egípcios. Esse grupo de pessoas que pereceram no deserto, Deus os resgatou da mão dos egípcios. Fizeram com que ela atravessasse o Mar Vermelho, se alimentasse do maná, vissem a água brotar da rocha para que saciasse a sua sede.
Teve momento que até churrasco teve no deserto, irmão. A Bíblia diz que Deus enviou codornizes para o povo comer. Mas o povo mesmo assim não creram. E Judas ele está trazendo a memória desse ato e diz que essas pessoas que não creram, mesmo havendo sendo alcançada pela salvação, Deus a destruíram. Mesmo sendo resgatado, mas não creram, Deus trouxe um juízo sobre a vida de cada uma delas. Aleluia. Veja, a recordação do acontecimento naquele tempo devia estimular a igreja a com empenho máximo lutar pela fé que havia recebido. Então veja que o fato de Judas trazer à memória esses acontecimentos deveria motivar a igreja a buscar ao Senhor com intensidade, com mais empenho, com mais dedicação, com mais fervor. O segundo exemplo que Judas ele dá é os anjos que não guardaram o seu domicílio. Eu não quero entrar propriamente dito na discussão teológica disso aqui, né? Há muitas discussões com relação ao que realmente foi isso, em que época que isso se deu, quem são esses anjos. Não é esse o foco. Quem são esses anjos, quando isso aconteceu, quem são esses anjos, não importa para a nossa discussão nesse momento. O que importa é que Judas diz que um grupo de anjos não guardaram o seu domicílio, e por conta disso eles receberam uma dura punição. Judas diz que eles são guardados para o juízo daquele grande dia. Eles cometeram um erro. Era um grupo angelical, agraciado por Deus, mas transformaram essa graça de Deus em libertinagem, desobedecendo às suas ordens, e por conta disso, Judas ele diz, não guardaram o seu estado original, não guardaram o seu domicílio. Ele, Deus, né, os mantém guardados com correntes eternas sob trevas para o juízo daquele grande dia. O terceiro exemplo que Judas ele utiliza, que a igreja evidentemente conhece, mas tem de considerar novamente, é Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Os pecados de Sodoma tornaram-se insuportáveis. Trata-se de uma prostituição particularmente terrível. Por que Judas está orientando a igreja, exortando a igreja a batalhar diligentemente? Porque Judas ele apresenta que com Deus não tem brincadeira. Com Deus não tem brincadeira, porque aquele que não receber a graça de Deus receberá o juízo. Em algum momento isso ocorrerá. Já falei isso aqui, tinha um amigo meu que ele falava algo e eu achava muito engraçado, e é a pura realidade dos fatos. Ele dizia, para o céu vai quem quer, mas para o inferno vai querendo ou não querendo. Não tem outro caminho. Para o céu vai quem quer. É só entregar a vida a Cristo, vai para o céu. Agora para o inferno, meu irmão, a pessoa vai querendo ou não, porque quem não for para o céu, é para lá que vai. E aí ela não vai ter outra escolha. Então Judas ele apresenta a graça de Deus, e nós devemos preservar a mensagem do evangelho que uma vez foi recebida. Por que nós devemos preservar? Judas ele apresenta 3 exemplos. Ele dá 3 exemplos para qual nós devemos preservar. O primeiro é que Deus resgatou um povo, mas destruiu aqueles que não creram. O segundo exemplo que ele dá é que os anjos que não guardaram o seu domicílio foram acorrentados e guardados para o juízo daquele grande dia. E o terceiro exemplo que ele dá é a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas.
E todos nós aqui sabemos o que aconteceu com aquelas cidades. Foram destruídas porque os seus pecados tornaram-se insuportáveis diante de Deus. Todo olhar para o estranho Mar Morto, e foi justamente ali que aconteceu isso, irmão, naquela região do Mar Morto. A esposa de Ló, por exemplo, na destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, tornou-se uma estátua de sal. E foi justamente naquela região onde tem o Mar Morto, né? Justamente naquela localidade. Então o olhar sobre o estranho Mar Morto fazia lembrar a ruína de Sodoma e Gomorra, por meio do fogo e enxofre caído do céu. Logo, trata-se de uma história conhecida de tempos antigos, que deveria ser olhado como um exemplo que a igreja de hoje deve ter diante de si, ao correr o risco de ser desencaminhada. Veja que Judas ele apresenta a seriedade do assunto a qual ele está tratando, de preservar a fé que foi recebida. Judas ele trata da seriedade desse assunto, dando 3 exemplos de grupos de pessoas e anjos que, por não tratar o assunto com seriedade, receberam a devida punição. Os anjos estão guardados ainda para uma punição futura. Estão acorrentados, né, de Judas. Esses foram guardados para o juízo daquele grande dia, Judas diz. Os que não creram do deserto foram punidos naquele momento. As cidades de Sodoma e Gomorra, bem como as cidades circunvizinhas, foram destruídas por fogo e enxofre. O que Judas está querendo dizer com isso? Que aquele que não guardar, aquele que não batalhar para preservar a fé que uma vez foi entregue, uma fé foi recebida por ele, certamente o destino será o mesmo de qualquer um desses grupos aqui mencionados. É por isso que Judas ele apresenta com seriedade a necessidade de toda a igreja preservar a fé sólida que uma vez foi recebida. Caminhando para a nossa conclusão, irmãos, a igreja não deve se deixar enganar. Qualquer desvio doutrinário que contrarie a verdade da palavra de Deus traz inevitavelmente o castigo do fogo eterno sobre os culpados. Não há meio termo. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, né, ele diz: não se engane o homem, de Deus não se zomba. Não se engane o homem, porque de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá, diz Paulo quando escreve aos Gálatas. Devemos olhar para a palavra de Deus com a seriedade que ela merece, para que possamos preservar a verdade que um dia nós recebemos, guardá-la com todo o esforço necessário. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Louvado seja o seu santo nome.